Um dos sinais que a gente manifesta, né, depois que a gente tem alguma experiência ou algum contato, né, mas principalmente uma experiência assim mais paranormal, é o estado de cansaço extremo, nível de confusão mental, sensações de déjà vu. Tive muita sensação de déjà vu e principalmente também ainda manter as interferências, né, com os eletrônicos. Então, isso são sinais típicos que podem mostrar que tu teve, sabe, alguma experiência que tu passou, pode ter sido mesmo uma experiência mais paranormal, não é? Pediram também que eu desse um feedback, falasse alguma coisa sobre esse meu último relato, né? Então por isso que eu vim aqui até comentar. Que teve alguns pontos que eu fiquei analisando que me chamaram a atenção. Que um deles foi que aquela primeira vez que eu vim para essa cidade, não é? Que teve também essa mesma questão de uma sensação de cidade abandonada, não é mesmo? Não deu 2 semanas e começou a pandemia. Então isso me chamou mesmo a atenção, foi bem em seguida, sabe? Aquelas presenças que estavam ontem foram os idosos, não é? E o que me chamou a atenção é que eles estavam com máscaras. Tipo, ainda tem pessoas que usam máscara, sim, eu sei, mas é muito pouco. Ali era praticamente todo mundo tava usando máscara. Sabe? E os homens de vermelho aqui, quem usa essas roupas, muitas vezes as pessoas que trabalham nas ambulâncias. Então isso me chamou muita atenção. A justificativa do que foi que eu passei pode ter sido sim que eu tive um contato com pessoas já desencarnadas que pode ter ocorrido nessa fase da pandemia. Isso pode ser uma observação mesmo que pode ter ocorrido, né? Mas outro ponto que eu analisei que me chama mais atenção, mas é que tem um tempo atrás eu tive uma visão, até eu partilhei aqui nas minhas redes sociais, né? E essa visão que eu tive era como se fosse uma mensagem mais para um coletivo, uma grande transição, né, que a gente poderia passar daqui a pouco. E aí eu associei essas figuras, né, por exemplo, como o homem de vermelho, essa questão do vermelho que simboliza muito essa parte de um alerta, de um sinal, né, dos guias alertando alguma coisa. Os idosos em si, né, simbolizei também com uma questão da morte, do fim do ciclo, sabe? E como também teve a presença das mães com o bebê, então seria tipo uma esperança, né, para um renascimento. Porque uma coisa que me chama a atenção também foi que muitos começaram a comentar sobre o negócio de sete além, olha, eu nem sei, até se comentem aqui de novo, que eu nem me lembro mais como é que é a palavra, que é pessoas que têm esse tipo de contato, esse tipo de experiência e encontram esses humanos que têm uma fisionomia diferente, um olhar diferente. E isso também me chamou atenção, principalmente pro olhar que eles tinham. Por exemplo, os homens de vermelho que ficavam me olhando tinham um olhar assim como se tivesse me olhando do que tu tá fazendo aqui, e ele estava inquieto. O primeiro até eles ficavam andando pra frente, pra trás, me olhando, e o outro ficava andando pro lado, pro outro, também me olhando, sabe? E as senhoras também, né, elas ficavam me olhando e tudo. Uma coisa que me chama atenção também foi porque eu tenho um cachorro muito fofo, muito bonito, e sempre quando eu passeio com ele, todo mundo olha pra ele. E nem olha pra mim, é como se eu nem existisse, sabe? Todo mundo só olhava pra mim. Era como assim, o que eu tava fazendo ali? Que eu tava ali, não era pra eu estar ali. Uns olhos muito preto mesmo, também muito penetrante, entrava assim na minha alma, tanto é que eu fiquei mesmo muito inquieta. Então parecia que eu não era pra estar ali. E quando eu peguei o celular, isso é como se eu tivesse assim, voltando pra conexão real, sabe? Voltando, saindo daquela frequência, saindo daquela conexão, por isso que tudo voltou ao normal.